tudo bom? Rodrigo aqui de novo. Hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo super interessante, inclusive alguns colegas do meio me pediram para falar um pouco sobre. Já que a gente está falando muito sobre literatura, principalmente dentro do contexto brasileiro, eu achei interessante a gente trazer um tema muito relevante dentro dessa ideia da literatura, que é a questão do gênero e como que ela é abordada dentro da literatura, certo? Para a gente falar sobre gênero dentro da literatura, a gente tem que voltar lá para o período da descoberta do Brasil, certo? Para quem não sabe, o primeiro documento histórico que nós temos no Brasil é a Carta de Pero Vaz de Caminhas, que é um documento que na verdade é uma carta manuscrita por ele, descrevendo ao rei de Portugal as belezas do Brasil e todas as nossas diversidades, certo? Para quem não sabe, o Brasil é um país naturalmente índio, certo? Então, naquele período, os índios não tinham a mesma cultura que os portugueses, A cultura deles foi inserida, a grosso modo falando, dentro da cultura indígena brasileira. Com isso, a gente tem que entender uma questão. O que seria a ideia do gênero? Dentro do contexto histórico europeu, o gênero é dividido de uma forma binária. O que é uma forma binária? Homem e mulher, não mais do que isso, certo? Devemos lembrar que essa questão da binaridade é uma construção europeia que foi empregada dentro do Brasil. Então, se existe esse pensamento hoje dentro do Brasil, é porque algo que foi construído através dessa ideia europeia, certo? E assim, nós devemos levar em consideração que quando nós falamos de uma questão de gênero, principalmente dentro de culturas onde o cristianismo, a figura de Jesus não existe, nós temos ali a sua diversidade, a sua pluralidade, na verdade. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, a cultura tupinambá, que é uma cultura de um povo nativo brasileiro, não existe essa ideia de binaridade, Por exemplo, não existe essa história de apenas homem e mulher. Existem corpos que portam almas femininas e almas masculinas. E existe a tríade, que é a alma feminina, a alma masculina e o corpo que porta, por exemplo, tem uma característica masculina e porta uma alma feminina. É assim que se constrói essa ideia de gênero dentro das aldeias, certo? Dentro dessa cultura indígena. Como a gente, infelizmente, passou por esse processo de colonização, o catolicismo foi empregado de forma obrigatória ao Brasil, então, infelizmente, isso foi crescendo no decorrer do tempo, Só que assim, dentro desse processo, nós temos ali pelo menos dois personagens que eu considero essenciais, Nós temos ali Xica do Manicongo e temos também Tibira do Maranhão. Vou começar falando um pouquinho de Xica do Manicongo. Para quem não conhece, Xica do Manicongo foi a primeira travesti assumidamente brasileira. Não era brasileira, Ela era do Congo, como o próprio nome dela diz. Ela foi presa na África, trazida para o Brasil, vendida e escravizada. Como eu disse, ela era uma travesti, mas o que seria ser uma travesti naquela ideia? Era uma pessoa com uma característica masculina que tinha uma alma feminina. E ela fazia questão de mostrar essa alma dela nas suas vestes, no jeito que ela andava, no jeito que ela se portava, como ela falava, certo? A própria história retrata Xica do Manicongo como uma pessoa realmente bem exibicionista, Vem pra frente, tô aqui e me vejam, é isso, Tanto que existem até alguns livros e artigos que falam sobre ela, que diz que ela era muito namoradeira, Só que entra uma questão, pra ter essa construção de ela ser uma mulher namoradeira, tinha-se que ter público, Vamos dizer assim, o famoso falso conservadorismo, E ela foi perseguida pela Inquisição. Para quem não sabe o que foi a Inquisição, foi um processo em que a Igreja Católica perseguia, processava, prendia e matava pessoas que eram acusadas de sodomia, Sodomia, na verdade, eram todos os atos que contradiziam os mandamentos de Cristo e os mandamentos da Igreja, A homossexualidade, na visão deles, era um ato de sodomia, Só vamos esclarecer uma coisa, Até hoje ainda existem pessoas deficientes mentais que utilizam o termo homossexualismo. Homossexualismo, a gente agrega a prática, E homossexualidade não é uma prática, é uma característica individual de uma pessoa, certo? Vamos fechar nisso, tá? E assim,
A Igreja Católica ela perseguia qualquer pessoa que tivesse um comportamento que divergisse da ideia do cristianismo, ou seja, do conservadorismo, né? Se você era uma mulher e algo em você era considerado atraente, sensual, você era automaticamente condenada por bruxaria e sodomia. Se você era homem e utilizava a natureza como produto de cura, você automaticamente era perseguido e processado como sodomia, certo? E não foi diferente para Chica do Manicômio, certo? Ela foi perseguida, ela teve que se abster do seu nome de Chica do Manicômio, né? Ela recebeu um nome católico, ela teve que largar suas vestes, aquelas que ela se sentia bem sendo, para ter que se vestir como homem, certo? Para não morrer, não ser assassinada e morta. E a gente imagina como que essa época era para as pessoas que eram homo, né? Não era uma época muito fácil. E a literatura, ela expõe de uma forma até, eu diria, bem tranquila, né, esse processo. Outra pessoa que eu considero muito importante no processo histórico foi Tibira do Maranhão, né? Tibira do Maranhão, ele era um índio homossexual e foi perseguido pela Inquisição também, processado e foi morto em praça pública com um tiro de um canhão. Tibira, na minha opinião, foi o primeiro crime de homofobia que existiu no Brasil, justamente por conta da orientação sexual dele. Ele foi morto, né? Porque ele foi considerado um sodomita, né? E eu acho, não, tenho certeza, Tibira deveria ser um mártir na luta contra a homofobia no Brasil, porque quem sabe, quem analisa as estatísticas, na verdade, dos crimes, você vê que são banalidades, atrocidades, monstruosidades, né? Mas é um conceito histórico que, assim, infelizmente, já veio enraizado no Brasil, né? Isso vem dessa construção europeia binária que nós temos. Infelizmente, vai levar muito tempo para a gente conseguir reverter esse quadro, mas é uma luta contínua, é uma luta diária, certo? Então, se você analisa essa questão da cisgeneridade, né, ela é um conceito. Por exemplo, para quem não sabe o que é cisgeneridade, né, cisgeneridade é uma pessoa que se identifica com o seu sexo ou com o seu gênero de nascença, certo? Transsexualidade é uma pessoa que não se identifica, então ela adequa o seu corpo para o seu gênero, vamos dizer assim, o seu gênero espiritual, né, para quem realmente ela é por dentro. Então, dentro do conceito histórico, dentro do conceito literário, essa ideia de homossexualidade, essa ideia de perseguição, de inquisição, ela é muito abrangente, porque faz parte da nossa construção brasileira. Só que assim, uma coisa que eu acho muito engraçada vamos levar lá para a aristocracia portuguesa, né? Como que os nobres se vestiam? Perucas, maquiagem, salto alto, né? Eram drag queens muito bem feitas, e todos queriam se vestir dessa forma, né? Até porque se você podia se vestir dessa forma, você pertencia a uma alta linhagem, né? E hoje em dia, quando você vê uma expressão dessa, por exemplo, nós temos artistas maravilhosos aí como Glória Groove e Pablo Vittar, que demonstram muito bem essa ideia do conceito drag, né? Que são rainhas do arrasto, e como a Chica do Manicômio mesmo dizia, eu sou uma rainha do arrasto, né? Nós temos o RuPaul, que também é uma representação perfeita dessa ideia, dessa nuance entre homem e mulher, né? Então, se você analisa o conceito histórico disso, você vê que sempre existiu, né? Sempre existiu a transexualidade, sempre existiu as mulheres travestis, sempre existiu homossexuais. A questão é a forma como que nós lidamos com isso, certo? Por quê? Como eu falei no início do vídeo, essa ideia binária é uma construção europeia. Se você pega essas tribos africanas, a própria tribo do índio Tibira, né, que era uma tribo tupinambá, esse conceito de Jesus, esse conceito de religião, esse conceito de homem e mulher, não existe. O que existe são pessoas, certo? Para eles, que não tinham um Deus, eles tinham deuses, que era a natureza, uma pessoa que possui uma característica física masculina e uma alma feminina é totalmente aceita. Na verdade, era até venerado, né? Porque mostrava como a espiritualidade agia para essas pessoas. E assim, a ideia de gênero, até hoje, infelizmente, é uma polêmica complexa, principalmente para se debater dentro de sala de aula, porque existe a ideia da religião, de que você não pode falar determinados assuntos, que você não pode
tratar e trazer o senso crítico de forma crítica para o seu aluno, né? Isso é um problema sério, mas eu acredito que no decorrer dos próximos anos que virão, nós conseguiremos quebrar esse tabu, né? Então é isso, pessoal. O nosso vídeo de hoje ele é bem curtinho, né? Eu queria trazer para vocês esses dois personagens, né? Pesquisem sobre, se interem sobre. Pensamento é poder, né? Principalmente para pessoas pretas que se orgulham de quem são. Conhecimento sobre os seus é importante, né? Muitíssimo obrigado para quem assistiu. Quem assistiu, dá um salve, dá um like, compartilha, põe no stories, tá bom? Isso é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado e até mais.